Se você quer saber quais são os 3 princípios da ótica geométrica, assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. A ótica geométrica vai ser a parte da ótica que vai se utilizar da geometria e da noção de raio de luz para explicar, por exemplo, a refração, a reflexão da luz, a formação de imagens em um espelho, um eclipse, a formação de sombra e penumbra. Então, tudo isso daí vai ser estudado aqui em ótica geométrica. E a ótica geométrica vai ter 3 princípios que vocês têm que saber. E eu vou falar deles aqui hoje e depois vamos fazer alguns exercícios. O primeiro princípio da ótica geométrica, que eu vou comentar aqui com vocês, é o princípio da propagação retilínea da luz. Ou seja, a luz se propaga em linha reta. E como eu sei disso? Eu posso utilizar a ideia de sombra. Por que a gente tem formação de sombra? É porque a luz é bloqueada de tal maneira que tem uma região que vai ficar escura, certo? Uma região que não vai ser iluminada. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Tem um muro, aí os raios solares estão incidindo, só que esses raios solares não atravessam o muro, certo? Dessa maneira, vai ter uma região atrás do muro que vai ser de sombra, já que é uma região não iluminada. Agora, se por acaso os raios de luz fizessem curva, eles iriam contornar o muro aqui e iriam iluminar essa parte aqui atrás, certo? Imagina aqui, você tem os raios de luz fazendo curva, eles iam iluminar qualquer ponto, então não existiria sombra. Inclusive, o princípio da propagação retilínea da luz também vai explicar a formação de imagens em espelhos, vai explicar os eclipses, que veremos futuramente em outras aulas. Tudo isso explicado aí devido à propagação retilínea da luz. O segundo princípio que vamos ver é o princípio da reversibilidade da luz, ou seja, a luz é reversível. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Tem 2 mulheres num carro, uma de vermelho e uma de amarelo. A de vermelho olha no retrovisor, no espelho aqui, e enxerga a de amarelo sentada ali no fundo. Se a de amarelo olhar no retrovisor, ela também vai ver a de vermelho. E olha só, essa luz que chega no olho da amarela é a mesma, faz o mesmo caminho que a luz que chega no olho da de vermelho, certo? Por que eu enxergo uma pessoa? Porque a luz bate naquela pessoa e vem para o meu olho. Então, por exemplo, essa de vermelho enxerga a de amarela porque bateu nela aqui a luz e chegou no olho dela. E a luz faz o mesmo caminho para a de amarelo enxergar a de vermelho, certo? Porque a luz bate na de vermelho, bate no espelho e vem para a de amarelo. O que isso significa, pessoal? Que se você olha para o espelho e você enxerga uma pessoa, com certeza, se aquela pessoa olhar para o espelho, vai te enxergar também. Então, se você estiver na frente do espelho, vai caminhando para o lado, vai caminhando para o lado. Na hora que você não enxergar mais aquela outra pessoa, ela também não te enxerga no espelho, certo? Você está numa rua, na calçada. Você olha do outro lado e vê um amigo seu. Se você enxergou o seu amigo, com certeza, se ele olhar para você, ele vai te enxergar também. Ou você está brincando de esconde-esconde. Aí você está lá atrás de uma árvore. Aí você quer ver onde que está a pessoa lá que está procurando. Se por acaso você tirar o seu rosto um pouquinho lá e você enxergar a pessoa que está te procurando, se ela olhar para aquele ponto, com certeza vai te enxergar também. Então, pensa assim, é uma rua de mão dupla, pessoal. Esse caminho da luz. Tanto uma pessoa pode te enxergar, quanto você pode enxergá-la, certo? Porque a luz está indo e vindo pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. O último princípio aqui que eu vou falar é o princípio da independência dos raios de luz. O que isso significa? Que se um raio de luz passa pelo outro, não acontece nada. Eles continuam o seu caminho. Não vai ter desvio de raio de luz, certo? Imagina você estar lá numa balada. Aí tem lá aqueles vários feixes de luz. Quando um passa pelo outro, eles continuam o caminho deles normalmente.
Pega duas lanternas, dois lasers, passam pelo outro. Eles continuam um caminho sem nenhum problema, certo? Não é a mesma coisa se você pegar lá dois esguichos de água. Pega duas mangueiras de água. Se você mirar um esguicho no outro, eles vão ter um desvio na hora que eles baterem um no outro, certo? E isso não acontece com a luz. Quando um raio de luz passa pelo outro, eles continuam o caminho deles normalmente. Esse caminho não é afetado. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar o que a gente já viu em aula. Questão 1. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com suas respectivas definições, constantes abaixo. 1. Princípio da propagação retilínea da luz. 2. Princípio da independência dos raios de luz. 3. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Olha só, no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Pessoal, a luz se propagar em linha reta é o princípio da propagação retilínea. Então, aqui a gente tem o 1. Vamos para a segunda parte aqui. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido de propagação. Lembra que no mesmo caminho tem luz indo e vindo. Então, aqui no caso, seria a reversibilidade. Princípio aí da reversibilidade dos raios de luz. Então, aqui seria o 3. E o último, os raios de luz se propagam independente dos demais. É o princípio da independência dos raios de luz. É o 2. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para o preenchimento das lacunas acima. Ficou 1, 3, 2. Então, 1, 3, 2 é a letra D. Certo? Vamos agora para a segunda questão. Considere um observador frente a 3 anteparos, em um meio homogêneo e transparente. Cada um com orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela devido a um princípio da ótica geométrica, denominado... Pessoal, para ele enxergar essa vela, com esses furos aqui, nesses anteparos, e no caso aqui todos eles estão totalmente alinhados, certo? Então, o princípio que vai explicar ele enxergar essa vela é o princípio da propagação retilínea da luz, certo? Dessa maneira, a luz atravessa aí furo por furo, chegando ao olho da pessoa. Então, vai ficar aqui a letra C, certo? Princípio da propagação retilínea da luz. Questão 3. Para descrever a formação de sombras, penumbras e imagens em espelho plano, é necessário que a luz visível tenha como principal característica... Pessoal, isso eu já comentei com vocês. A formação de sombras se deve porque a luz, ela vai o quê? Ela vai sempre estar percorrendo aí em linha reta. Ela vai estar se propagando em linha reta, certo? Então, no caso aqui, seria a propagação retilínea. E vocês vão ver futuramente também que a formação de imagens também está relacionado com a propagação retilínea, assim como eclipses, penumbras e tudo mais. Isso daí tudo vocês verão nas próximas aulas. Eu quero desejar a todos uma excelente semana. E assim, pessoal, aqui no canal toda semana estarei postando novas aulas. E agora estamos aí no curso de ótica. Então, se ligue aí no canal, dê um joinha se por acaso você gostou da aula. E um abraço e até mais.